Olá pessoal, tudo bem? 5 barra? Pessoal, reta final já para o concurso do próximo domingo. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Arruda, estou aqui juntamente com o LAC Concursos e a SUAD, em parceria, tentando de alguma forma contribuir com vocês aí para que vocês consigam obter o êxito na prova domingo. Domingo que terá a prova para sargento da Polícia Militar, prevista no edital número 02 da Polícia Militar de 27 de outubro de 2017. Tá certo? Pessoal, estarei abordando hoje o tema abuso de autoridade previsto pela Lei 4.898 de 1965. Tal lei tem como objetivo regular o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de abuso de autoridade, certo? Na Lei de Abuso de Autoridades, em seu artigo 6º, está lá: o abuso de autoridade sujeitará o autor à sanção administrativa, civil e penal, tá certo? Então, o infrator ali da lei, a autoridade que cometer o crime de abuso de autoridade, poderá responder nas esferas administrativa, civil e penal. O conceito de abuso de autoridade está estampado no artigo 5º da mesma lei, a Lei de Abuso de Autoridades. Então, para fins de se enquadrar na condição de autoridade, considera-se autoridade, para efeito desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Ou seja, aquele servidor que estiver executando um serviço público, mesmo que transitoriamente e sem remuneração, estará sujeito às sanções da Lei de Abuso de Autoridade, certo? Uma observação aqui: o crime de abuso de autoridade ele pode ser considerado como um crime próprio, ou seja, exige uma qualidade especial do agente. No caso aqui, ser uma autoridade prevista no artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. Porém, quando o crime é praticado por um particular, ele pode sim responder por um crime de abuso de autoridade. No entanto, ele responderá como autor, coautor e partícipe, tá certo? No crime de abuso de autoridade, percebe-se aí que tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que comete o crime, ou seja, é a autoridade prevista no artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. Já o sujeito passivo pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, geralmente, o pessoal confunde, Pensar a pessoa jurídica pode ser vítima, vamos dizer assim, do crime de abuso de autoridade? Pode sim. Está previsto lá no artigo 4º, a linha H da Lei de Abuso de Autoridade, certo? A competência, vamos lá pessoal, a competência para julgar o crime de abuso de autoridade é, no caso, a justiça comum. No entanto, teve uma alteração recentemente na lei, na verdade no Código Penal, que altera isso daí, para quem está na condição de policial militar, certo? Então a competência é a competência da justiça comum processar e julgar crimes de abuso de autoridades cometido por civis, porém, quando praticados por autoridades militares, nas condições do artigo 9º do CPM, a competência será da Justiça Militar. Essa alteração é recente, acredito que os senhores já tenham conhecimento dessa alteração do Código Penal Militar. Foi alterado pela Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017, ou seja, bem recente, até mesmo anterior ao edital de vocês. Tá certo? Aquela situação que estava prevista na súmula 172 da STJ, que fala lá que compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticados em serviço, caiu por terra. Com a vigência da Lei 13.491, a súmula 172 da STJ foi superada. Então não tem o que se falar que a justiça comum é competente para julgar e processar os crimes de abuso de autoridade cometidos por militares, mesmo que em serviços. No caso aqui, revisando, é competência de quem? Da Justiça Militar, certo? Das sanções, pessoal. A Lei de Abuso de Autoridades, ela é bem reduzida. No entanto, o tempo nosso aqui também para fazer essa revisão com vocês é um pouco reduzido. E eu achei por bem apresentar para vocês aqui somente o artigo e não explicar as sanções previstas na lei no que tange a sanção administrativa e sanção civil. A sanção administrativa está prevista no artigo 6º, parágrafo 1º, e a sanção civil no parágrafo 2º. Já a sanção penal, eu resolvi expor para vocês aqui, até porque percebe-se que cai muito em provas de concurso, tá certo?
No parágrafo 3º aqui diz o seguinte: a sanção penal será aplicada de acordo com as regras do artigo 42 e 56 do Código Penal e consistirá em multa, detenção e perda do cargo e a inabilitação para o exercício. Ou seja, são 3 tipos de sanções que o policial militar ou o autor da prática do crime de abuso de autoridade poderá ser sancionado, né, na verdade. No caso aqui, eu destaquei aqui detenção para vocês, por quê? Porque geralmente em provas de concurso o pessoal coloca muita pegadinha e geralmente coloca lá ou detenção ou reclusão, e aí vai do aluno prestar atenção, do concurseiro prestar atenção e assinalar a alternativa correta, tá certo? No caso aqui, as sanções penais para quem comete o crime de abuso de autoridade, está previsto aqui a sanção de multa, de detenção de 10 dias a 6 meses e a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos, tá certo? Artigo 3º da Lei 4.898. Pessoal, artigo 3 e o artigo 4, o pessoal, vocês aí tem que dar uma lida, relida e tentar memorizar bem o conteúdo. Por quê? Porque geralmente as questões de prova exigem o quê? O rol apresentado pelo artigo 3 e pelo artigo 4, tá certo? No artigo 3 aqui, ó, constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção, à inviolabilidade do domicílio, aos sigilos de correspondência, à liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício do culto religioso, à liberdade de associação, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto, ao direito de reunião, à incolumidade física do indivíduo, ou seja, à segurança física do indivíduo, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Se vocês pararem para observar, esse rol apresentado aqui no artigo 3º está previsto também no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, se for violado qualquer direito, no caso individual, poderá também ser considerado como abuso de autoridade, tá certo? Já o artigo 4º constitui também abuso de autoridade ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder, submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei, deixar de comunicar imediatamente o juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa, deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada, levar à prisão e nela deter quem que se propõe a prestar fiança permitida em lei, cobrar o carcereiro ou agente da autoridade policial, carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto a seu valor. Recusar o carcereiro ou agente da autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, o ato lesivo da honra ou patrimônio da pessoa natural ou jurídica. Olha aí o que eu tinha falado, a pessoa jurídica também pode ser, no caso, o agente passivo do crime do sujeito passivo do crime de abuso de autoridade. Previsto aqui, como eu já tinha dito, artigo 4º, a linha H. Pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Prolongar a execução da prisão temporária de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente a ordem de liberdade. Certo, pessoal? Como eu já disse e aviso novamente, interessante é vocês darem uma lida e relida no artigo 3 e 4 da Lei de Abuso de Autoridades, porque é o conteúdo que realmente é cobrado em prova de concurso. Vamos lá, pessoal, resolver alguns exercícios aí para ver se conseguiram mesmo assimilar aí o conteúdo. Primeira questão. Caiu no concurso de juiz do trabalho substituto, TRT1, banca, FCC, constitui abuso de autoridade, está aqui as alternativas. Vamos fazer o seguinte, eu já peguei e já selecionei a alternativa que está correta, porque ela se trata de uma alternativa que foi copiada e colada. Copiada da lei e colada na alternativa. Então não tem o que se questionar a alternativa C. Vamos questionar a alternativa A, B, D e E.
Vamos lá, ordenar ou executar medida restritiva de liberdade individual, mesmo com as formalidades legais ou com excesso de autoridade? Não, o erro está aqui, ó. Mesmo com as formalidades legais? Não. Alternativa B, submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento, mesmo que autorizado em lei? Também não, o erro está aqui nesse item. Letra D, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão, a busca e a apreensão ou detenção de qualquer pessoa? Também não, busca e apreensão não está previsto em lei. Alternativa E, prolongar a execução de prisão em flagrante ou preventiva ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Aqui no caso, fala de prisão em flagrante ou preventiva. Na lei, fala de prisão temporária, certo? Então, se for comparar a alternativa com o que está previsto em lei, essa alternativa aqui está errada, porque não tem previsão no caso de prolongar a execução de prisão em flagrante e preventiva. Embora, caso seja prolongada a prisão em flagrante, pode sim ser considerado um abuso de autoridade. No entanto, a prisão preventiva ela não tem prazo, não tem por que se dizer em prolongar a execução da prisão preventiva, tá certo? Aqui está o erro da alternativa E, tá certo? Na alternativa A, como eu tinha dito anteriormente, diz o seguinte: ordenar ou executar medida restritiva de liberdade individual, mesmo com as formalidades legais ou com excesso de autoridade. No artigo 4º, a linha A diz o seguinte, para vocês verem a comparação: ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais, e não é com as formalidades legais. Aí está o erro da alternativa, ou com abuso de poder, tá certo? Se parar para analisar, essa alternativa aqui, ela estaria errada pelo seguinte: artigo 5º da Constituição Federal, diz lá, ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. No caso aqui, ó, se tiver o processo legal e tudo mais, pode sim ocorrer e executar medida restritiva de liberdade, certo? Mesma coisa no outro inciso do artigo 5º da Constituição Federal, diz o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou propriamente de crime militar, definidos em lei, certo? Alternativa B, submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento, mesmo que autorizado em lei. Se tiver autorizado em lei, não há que se falar em abuso de autoridade, certo? No artigo 4º, a linha B, diz o seguinte: constitui também abuso de autoridade submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei, tá certo? Pessoal, o seguinte, nessa situação aqui da alternativa B, se for um vexame ou constrangimento legal, não há que se falar em crime, ou seja, é um fato atípico. Até coloquei como observação aqui. Exemplo de um constrangimento legal seria o quê? Submeter a pessoa presa, né? No caso, a revista ou até mesmo a identificação criminal. No artigo 5º da Constituição Federal, Código Penal e LEP, também tem a previsão legal que fala, que assegura no caso ali, o direito do preso não ser exposto ao ridículo, em situação vexatória e por aí vai, certo? Na Constituição Federal diz o seguinte: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Código Penal: o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. LEP, Lei de Execuções Penais: impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Percebe-se aqui que a lei mesmo ampara o preso para que não tenha, no caso, a integridade física e moral atingida, tá certo? Então, essa alternativa aqui, a gente verifica que está errado, porque na questão pede-se o quê? O que é considerado abuso de autoridade. Então, submeter a pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento, mesmo que autorizado em lei, não se trata de crime de abuso de autoridade, certo? A alternativa C era a alternativa que estava correta, que estava copiada e colada da lei. Alternativa D, olha aqui, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão, a busca e apreensão ou detenção de qualquer pessoa. No artigo 4º, a linha C diz o seguinte: deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção. Não diz respeito
a busca e apreensão, tá certo? Fala somente prisão ou detenção de qualquer pessoa, até porque a busca e apreensão não precisa ser comunicada imediatamente para o juiz, tá certo? A visão aqui da Constituição Federal, a gente percebe o seguinte, que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou a pessoa indicada. O CPP já prevê o seguinte, praticamente a mesma coisa, né? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada, tá certo? Então na alternativa D aqui, ó, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão, a busca e apreensão ou detenção de qualquer pessoa, esquece, alternativa errada, tá certo? A busca e a apreensão não está prevista na lei de abuso de autoridades. Alternativa E, prolongar a execução da prisão em flagrante ou preventiva, ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno, né? Ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. O artigo 4º, inciso I, prevê o seguinte, constitui também abuso de autoridade prolongar a execução de prisão temporária. A prisão temporária, se ela for prolongada, aí sim configurará o crime de abuso de autoridade. A prisão em flagrante, pode ser que sim, se ela não seguir as determinações do Código de Processo Penal também, né, que no caso o delegado efetuando a prisão em flagrante deverá comunicar o juiz competente em até 24 horas e este, por sua vez, deverá tomar as providências adequadas, que seria o relaxamento da prisão, ou até mesmo conceder liberdade provisória, ou até mesmo converter a prisão em prisão preventiva ou prisão temporária. Se ele tiver extrapolando ali a execução da prisão temporária, configurará o crime de abuso de autoridade, né? Prisão preventiva não tem que se falar em extrapolar, até mesmo porque a prisão preventiva, como a gente sabe, não tem prazo para encerramento. Outra questão aqui, ó, concurso de juiz do trabalho também, FCC a banca. No que concerne aos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que compete à Justiça Militar processar e julgar militares por crime de abuso de autoridade praticado em serviço, segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, que nós já falamos anteriormente, até pouco tempo atrás estava em vigor a súmula do STJ, que previa a questão de competência para julgamento e processo de policial militar que cometesse o crime de abuso de autoridade, mesmo tendo cometido durante o serviço. No entanto, com o advento da Lei 13.491, percebe-se que teve essa mudança. Então, competência para julgar militar que comete abuso de autoridade, mesmo durante o serviço, é de quem? Justiça Militar, tá certo? Alternativa B. É combinada a pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão. O que eu falei para vocês antes? Pegadinha. O candidato ali, o concurseiro, vai analisar a questão e vai falar assim, realmente, na pena privativa de liberdade pode ser reclusão, mas não é. Seria detenção. Tinha até destacado anteriormente para que não fosse esquecido, tá certo? Essa alternativa está prevista ali no artigo 6º, parágrafo 3º, a linha B da Lei de Abuso de Autoridade, certo? Alternativa C. Se considera autoridade apenas quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, não transitório e remunerado? Errado, não é apenas. No caso aqui, até mesmo quem exerce uma função ou cargo público, mesmo que sendo transitório e não remunerado, também pode cometer o crime de abuso de autoridade. Então, no caso aqui, o artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade, a gente consegue verificar isso daí, tá certo? Então, a questão errada. Alternativa D, não é combinada pena de multa para, no caso de crime de abuso de autoridade. O que nós falamos lá? Que a multa também é uma das sanções previstas para quem comete o crime de abuso de autoridade. Então, a sanção para quem comete crime de autoridade pode sim ser, no caso, a multa. Alternativa E, constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Essa é a alternativa correta, certo? Outra questão aqui, banca Funiversa,
prova para agente de trânsito do DF, prova de 2012. No tocante ao abuso de autoridade na modalidade atentado à inviolabilidade do domicílio, assinale a alternativa correta. Vamos lá, alternativa A. Para configurar o crime, é necessário distinguir a qualidade do morador do domicílio, ser proprietário ou locatário, recebendo o morador tratamento diferenciado de acordo com cada uma das condições. Negativo, não tem nada a ver com isso. No caso, se ele é proprietário, se ele é locatário, não interessa. Se teve, no caso ali, qualquer violação ao domicílio, ele não sendo proprietário, mas sim o morador, configura sim, no caso, o crime de abuso de autoridade, certo? Alternativa B, configura abuso de autoridade a violação de domicílio por parte de qualquer pessoa, e não apenas por funcionário público, no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las. Errado, porque quem comete crime de abuso de autoridade seria quem? Somente a autoridade prevista na lei, tá certo? Que nós verificamos lá no início. Então não é por parte de qualquer pessoa, não é aqui, ó, configura abuso de autoridade a violação de domicílio por parte de qualquer pessoa, não é qualquer pessoa. Para configurar o crime de abuso de autoridade, essa violação de domicílio teria que ser executada por quem? Por uma autoridade. Não é o que está apresentando na alternativa aqui. Alternativa C. A casa de prostituta é inviolável, mas a casa de prostituição não goza de proteção da inviolabilidade do domicílio. Isso é correto. A casa da cidadã é sim asilo inviolável, mas o local que ela trabalha não goza de proteção da inviolabilidade do domicílio, certo? Alternativa D. Para as autoridades policiais e de segurança, não vigora o princípio da inviolabilidade do domicílio, já que combate independentemente de flagrância. Negativo, para violar um domicílio, teria que ser o quê? Através de ordem judicial ou em flagrante. Então não é porque ele é servidor público, ele é policial, que ele pode sair entrando na residência de qualquer um, violando esse domicílio sem previsão legal, tá certo? Então, alternativa errada. Alternativa E. Não há que se observar a inviolabilidade do domicílio para caracterizar o abuso de autoridade quando se tratar de aposento ocupado em habitação coletiva, pois esse não está englobado no termo da casa. Negativo. Se tiver um aposento ocupado por várias pessoas, se for no caso uma república, tudo mais, considera assim domicílio. Então, no caso, se tiver inviolabilidade, quem executou a violação do domicílio estará incorrendo em crime de abuso de autoridade. É certo que se tiver em desacordo com a lei, né? CESP, prova de analista do MPU. Alternativa, questão aqui. Hélio, maior e capaz, solicitou a seu amigo Fernando, policial militar, que abordasse seus dois desafetos, Beto e Flávio, nessa situação, né, os desafetos, para constrangê-los. O referido policial encontrou os desafetos de Hélio na praça principal da pequena cidade em que moravam e, identificando-se como policial militar, embora não vestisse, naquela ocasião, né, a farda da corporação, abordou-os, determinando que se encostassem na parede com as mãos para o alto e, com auxílio de Hélio, algemou-os enquanto procedia a busca pessoal. Nada tendo sido encontrado em poder de Beto e Flávio, ambos foram liberados. Nessa situação, Hélio praticou, em concurso de agentes com o policial militar Fernando, o crime de abuso de autoridade, caracterizado pela execução da medida preventiva de liberdade, privativa de liberdade individual? Sim, como eu disse anteriormente, o particular pode sim responder pelo crime de abuso de autoridade nas seguintes condições, de coautor ou partícipe. É o que está aqui. Além do policial, o particular também poderá responder pelo crime de abuso de autoridade nas condições ali de coautor ou partícipe. Então a alternativa aqui é correta. Prova da FGV aqui, oficial de cartório, Rio de Janeiro. Assinale a alternativa que indica o comportamento que não constitui crime de abuso de autoridade, tal como previsto na Lei 4.898. Então, pessoal, no momento que vocês estiverem lendo o enunciado, preste atenção no que está pedindo. Aqui eles estão pedindo para assinalar a alternativa que indique o comportamento que não configura o crime de abuso de autoridade, certo? Então, vamos lá. Alternativa A. Prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade,
Se vocês analisarem corretamente aí, a alternativa A foi da mesma situação daquela outra questão. Foi copiada da lei e colado aqui na questão, tá certo? Não tenho que questionar a alternativa A. Realmente correta, constitui ali, configura crime de abuso de autoridade, tá certo? Alternativa B, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pessoal, ó a pegadinha aí. Vocês vão ler lá, retardar ou deixar de praticar, já vai vir em mente o quê? Ah, é abuso de autoridade. Mas não, se vocês prestarem atenção, essa alternativa aqui não diz respeito a abuso de autoridade, e sim diz respeito ao quê? A prática do crime de prevaricação, que diz lá, ó, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá certo? Artigo 319 do CPM, crime de prevaricação. Não tem o que se falar em abuso de autoridade. Alternativa C, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Já falamos sobre isso. Copiado e colado da lei. Alternativa correta, se trata sim de abuso de autoridade. Se for no caso aqui, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente, né, a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Alternativa D, submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei. Mesma situação, copiado e colado da lei. Por isso que eu falo para vocês, é interessante reler o artigo 3º e o artigo 4º da lei, porque as alternativas que vão cair para vocês, geralmente vai ser o quê? Copiada e colada, tá certo? Então é interessante memorizar certinho cada alternativa, cada item ali de cada linha de cada artigo, de forma que vocês consigam identificar a alternativa correta ou incorreta que estiver pedindo durante a questão, durante a prova. Levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei. Mesma coisa, está previsto na lei essa alternativa aqui, artigo 4º, a linha E. Então, se for levado à prisão ou nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, mesmo a lei autorizando o pagamento da fiança para que se coloque em liberdade, estará cometendo o crime de abuso de autoridade, certo? O ESP, escrivão de polícia, prova lá do Piauí, 2014, constitui abuso de autoridade, exceto atentado à inviolabilidade do domicílio e à liberdade de locomoção. Como eu falei anteriormente, se vocês observarem o que está previsto aqui e o que está previsto na lei, copiado e colado praticamente, tá certo? Está previsto essa alternativa aqui no artigo 3º, as linhas A e B. Então, se for tiver atentado à inviolabilidade do domicílio e à liberdade de locomoção, constituirá, no caso, configurará o crime de abuso de autoridade. Alternativa B, atentado ao sigilo de correspondência e à liberdade de consciência e de crença. Mesma coisa, previsto no artigo 3º, a linha C e D. Se for violado, se tiver um atentado quanto ao sigilo da correspondência, à liberdade de consciência e de crença, estará configurado também o crime de abuso de autoridade. Alternativa C, atentado ao livre culto religioso e ao direito de reunião. Mesma coisa. Artigo 3º, a linha E e a linha H. Se tiver atentado ao livre culto religioso e ao direito de reunião, estará configurado também o crime de abuso de autoridade, certo? Alternativa D, atentado à fuga de preso. A lei em nenhum momento diz respeito à fuga de preso, diz ao preso, que ele tem direito ali de ser preservado, no caso, os seus direitos constitucionais e tudo mais, mas a questão de fuga não diz nada a respeito à lei. Então fala que atentado à fuga de preso e transgressão irregular de natureza grave é alternativa que não tem nada a ver com abuso de autoridade, tá certo? É alternativa que teria que ser assinalada. Alternativa E, atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto e ao direito de reunião. Artigo 3º, a linha G e H. Se vocês verificarem aqui, na própria lei está previsto que se configura assim o crime de abuso de autoridade se tiver atentado ao direito de garantias legais assegurados ao exercício do voto e ao direito de reunião, certo? Outra questão aqui, ó, prova para procurador de trabalho 2008. O ato lesivo da honra ou do patrimônio
de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal, constitui o quê? Abuso de autoridade. Se vocês pararem para observar, no artigo 4º, a linha D da Lei de Abuso de Autoridades, está previsto o que está no enunciado da questão. Por isso que eu falo para vocês, reforço novamente, leiam o artigo 3º e o artigo 4º, que vocês vão conseguir resolver as questões ali com mais facilidade, certo? Então, o que está previsto na lei é o enunciado que está na questão, que é aqui, ó, o ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal, constitui sim o crime de abuso de autoridade, tá certo? Não constitui injúria, não constitui crime contra o patrimônio, não constitui crime previsto no Código Penal contra a honra e contra o patrimônio, tá certo? A alternativa correta, abuso de autoridade, ok? Prova de escrivão da Polícia do Pernambuco, CESP, 2016. Em relação à lei de abuso de autoridades, assinale a opção correta, certo? Vamos lá então. Para os efeitos da referida lei, são considerados autoridades aqueles que exercem um munus público como, por exemplo, tutores, curadores dativos, inventariantes, síndicos e depositários judiciais. Se vocês pararem para analisar, na lei não fala nada a respeito de tutor, curador, dativo, inventariantes, síndicos e depositários judiciais, tá certo? Mas só que é o seguinte, dependendo da situação, se a pessoa tiver com uma função pública, ela pode sim responder por abuso de autoridade, já falamos sobre isso. Mas nesse caso aqui, ó, como é uma afirmativa, não configura o crime de abuso de autoridade, tá certo? A opção incorreta. Alternativa B. Nessa lei, há condutas tipificadas que caracterizam crimes próprios e crimes impróprios, admitindo-se as modalidades dolosa e culposa. Negativo. No caso, para crime de abuso de autoridade, se trata de crimes próprios, não crimes impróprios. Crimes próprios, porém, podem responder pelo crime particulares que estiverem na condição de coautores ou partícipes, como já foi falado anteriormente, tá certo? Outra coisa aqui, admitindo-se as modalidades dolosa e culposa. Crime de abuso de autoridade não se admite a forma culposa, e sim o dolo. Para o cometimento do abuso de autoridade, a autoridade tem que ter aquela vontade de executar aquela ação, tá certo? Alternativa C. O particular coautor ou partícipe, juntamente com o agente público, em concurso de pessoas, responderá por outro crime, uma vez que a qualidade da autoridade é elementar do tipo. Negativo. Errada também a alternativa. Como diz aqui, ó, o particular coautor ou partícipe, juntamente com o agente público, ou em concurso de pessoas, né, responderá pelo mesmo crime, que seria o crime de abuso de autoridade. Não tem por que separar, colocar somente o agente público para responder pelo crime de abuso de autoridade e o particular coautor ou partícipe responder por outro. Negativo, como já disse anteriormente, no caso, o particular ele pode responder por crime de abuso de autoridade nas condições de coautor ou partícipe, certo? Alternativa também incorreta. Alternativa D. Se uma autoridade policial determinar a seu subordinado que submeta pessoa presa a constrangimento não autorizado em lei, e se esse subordinado cumprir a ordem manifestamente ilegal, ambos responderão pelo crime de abuso de autoridade. É aquele velho ditado, né? Ordem legal não se cumpre, cumpriu, arcar com as consequências, tá certo? Então, no caso aqui, a alternativa correta para essa questão aqui, né? Temos ainda a alternativa E. Não há crime de abuso de autoridade por conduta omissiva, já que, para tanto, deve ocorrer a prática de ação abusiva pelo agente público. Alternativa errada. Se vocês verificarem o artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridades, vocês vão verificar lá, em algum dos itens que está lá, deixar de fazer algo. Essa questão de deixar de fazer algo configura ali a omissão. No caso aqui, tornando essa alternativa incorreta. Para essa questão aqui, alternativa D, alternativa correta. Prova para juiz substituto, TJ do Distrito Federal. Assinale certo ou errado. O mesário eleitoral exerce munus público, motivo pela qual não pratica o crime de abuso de autoridade, pois o encargo que lhe incumbe não é típico de autoridade pública. Negativo, como já revisamos ali anteriormente, fala lá que o particular
exercendo uma função pública, mesmo que temporariamente, e sem receber uma remuneração, também pode cometer o crime de abuso de autoridade, certo? Então, para essa questão aqui, errado. Artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridades. TJ do Amazonas, prova para juiz substituto também. Assinale certo ou errado, segundo a Lei de Abuso de Autoridades. Constitui crime de abuso de autoridade qualquer atentado à incolumidade física, psíquica e moral do indivíduo. Se fosse até aqui física, beleza, poderia considerar, na verdade consideraria a questão correta. No entanto, o artigo 3º, a linha I da Lei de Abuso de Autoridade, não fala nada sobre a situação psíquica e moral do indivíduo. Por isso que eu falo para vocês, leiam o artigo 3º e 4º da Lei de Abuso de Autoridade, que vocês vão verificar certinho os detalhes das condições para se configurar o abuso de autoridade, certo? Nesse caso aqui, errado por quê? Porque fala da questão psíquica e moral do indivíduo. Na Lei de Abuso de Autoridade não fala nada a respeito de, no caso da questão psíquica e moral do indivíduo, certo? Questão errada. TJ do Amazonas, juiz substituto também. Assinale certo ou errado. Pessoa física, mas não a pessoa jurídica, pode ser sujeito passivo do crime de abuso de autoridade? Verificamos nisso também. A pessoa física e a pessoa jurídica pode sim estarem nas condições ali de sujeito passivo do crime de abuso de autoridade. No caso, quem seria o sujeito ativo seria a autoridade prevista na lei, e o sujeito passivo poderia ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, previsto no artigo 4º, a linha H da Lei de Abuso de Autoridades. Certo, pessoal? Espero ter contribuído com vocês ali para que vocês consigam ter revisado pelo menos o conteúdo de abuso de autoridade. Desejo desde então uma boa prova para vocês, uma boa sorte, e estamos juntos aí. Se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Trabalho juntamente com o Dr. Marciano e a doutora Micaele, que já contribuiu com vocês também ali com a explanação de alguns assuntos a respeito do tema exigido no edital, e estamos aí. Boa sorte, pessoal. Até mais. Clique like.